Então vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos continuar a nossa aula de circuitos elétricos. Então agora a gente vai fazer uma continuação, né, do teorema de Thevenin, né, que é na verdade é uma consequência do teorema de Thevenin, tá, que é o teorema da máxima transferência de potência, tá? Então nós já vimos o teorema de superposição, já vimos o teorema de Thevenin, e agora a gente vai ver o teorema da máxima transferência de potência. Então, o teorema da máxima transferência de potência, ele apresenta então, uma relação entre a resistência da carga e a resistência de Thevenin, de forma que a potência na carga seja a máxima. Tá? Isso aí é uma análise bem importante. Tá? Bom, o equivalente Thevenin nós já vimos, né? Nós pegamos então um circuito complexo com vários componentes e transformamos num circuito mais simples, composto por uma fonte de tensão e uma fonte de uma resistência equivalente de Thevenin. Tá? Então, uma das aplicações do equivalente Thevenin é, por exemplo, pessoal, quando a gente está analisando uma fonte de tensão. Tá? Se a gente está analisando uma fonte ideal é apenas uma fonte de tensão assim pura. Tá? Matematicamente falando, é só ela impõe, digamos, 10 volts aqui, é sempre 10 volts. Não importa a corrente que ela drenar. Se ela drenar 1 ampere ou ela drenar 1000 amperes, ela continua fornecendo 10 volts. Tá? Então, isso seria uma fonte ideal, perfeita. Tá? Só que na prática isso não existe, né? O que acontece é que surge uma resistênciazinha aqui, ó, tá? Devido à construção da fonte, à característica da fonte, e essa resistência ela faz com que quando a corrente aumente, tá? Se aumentar a corrente, essa queda de tensão aqui vai aumentar, ok? Então, se aqui eu tiver, por exemplo, 12 volts, né, e essa minha resistência aqui pode ser muito pequena, digamos que fosse aqui, ó, de 1 mili, tá? 1 miliohm. 1 miliohm, pessoal, é uma resistência muito pequena, tá? E eu tivesse fornecendo aqui, ó, 1000 amperes, esses 1000 amperes passariam por essa resistência aqui de Thevenin e produziria 1 volt, tá? Se eu estiver fornecendo aqui, ó, 1000 amperes, ok? Então, 1 volt, esse 1 volt vai ficar em cima dessa resistência e na saída eu vou ter 11 volts, tá? Não vou ter mais os 12, tá? Porque essa resistência que ela está no caminho do fluxo de corrente aqui, a gente chama isso de uma queda de tensão, né? Por isso que a tensão cai, ela vai caindo conforme vai passando pelas resistências, tá? Então aqui nós vamos ter, se a gente tivesse uma queda de 1 milivolt, teríamos 11 volts. Então já não é uma fonte ideal, tá? Porque a fonte ideal ela teria que ficar sempre com 12 volts aqui, digamos, tá? Uma bateria, por exemplo, tá? Então, essa resistência ela é importante quando a gente está falando de quanto de tensão ela consegue entregar e, consequentemente, quanto de potência ela consegue entregar na saída, tá? Porque se a tensão caiu, pessoal, a potência é tensão vezes corrente, tá? Então, se eu quiser tivesse uma carga aqui que ela se ajusta para manter a corrente constante, o que vai acontecer? A tensão vai cair, então a potência vai acabar caindo, tá? Então, se a tensão cair com a corrente constante, a potência vai cair, tá? Daí a pergunta que fica, que é a análise dessa parte da aula, é o seguinte: qual que é a carga que eu colocar aqui, que vai extrair a máxima potência dessa fonte, tá? Dessa fonte prática, né? Não ideal, que é essa fonte aqui, tá? Aqui tem uma análisezinha mais fácil da gente visualizar, né? Então, por exemplo, o que é uma fonte ideal? Fonte ideal é uma fonte de tensão pura, tá? No caso aqui, uma fonte de 100 volts, tá? Então, uma fonte de 100 volts, ela vai sempre fornecer 100 volts, independente da carga que eu colocar aqui. Se eu colocar 100 volts e 30 ohms, 100 dividido por 30 vai dar 3,3 amperes, tá? 3,33 amperes. Se eu colocar 20 ohms, vai dar 100 dividido por 20, tá? Vai dar 5 amperes. Essa aqui vai dar 10 amperes, essa aqui vai dar 20 amperes. Vocês estão vendo que a corrente aumenta, tá? A corrente aumenta e a tensão continua a mesma na carga. Tá? Por quê? Porque é uma fonte ideal. Tá? Não tem queda de tensão, não tem resistência. Tá? Só que na prática não é assim. Na prática, nós vamos ter a fonte de tensão de 100 volts e vai ter uma resistência, tá? Em série com a carga. Tá? Interno à fonte. Só que está dentro da fonte, tá, pessoal? Aqui eu estou exagerando. 10 ohms é um valor alto, né? Só que eu estou fazendo isso justamente para amplificar o problema para ser mais fácil de visualizar. Na prática, uma fonte comercial, digamos, de 100 volts, que fornecesse, sei lá, 10 amperes, ela teria uma resistência aqui muito menor, tá? Na ordem de 1000 ohms também.
ok? Então, o que acontece? Quando nós temos uma resistência interna da fonte, que eu chamei de S aqui, não chamei de resistência de Thevenin, né? Mas é a mesma coisa. S é de source, né? Seria a resistência da fonte. Como é que eu calculo a tensão aqui, ó, na carga, quando eu coloco uma carga aqui? Ela é dada pela regra do divisor de tensão. Então, é a tensão da fonte vezes a resistência da carga e divide pela soma, né? Porque a tensão dividido pela soma, pessoal, isso aqui é a corrente, né? Tá? Isso aqui é a corrente que vai vir aqui. Tá? Então, é a corrente vezes a resistência da carga vai dar a tensão da carga. Ok? Então, se eu colocar, por exemplo, 30 ohms, tá? 30 ohms, eu vai fazer um divisor de tensão de 10 com 30 e vai dar 75 volts aqui na saída. Tá? Se eu colocar 20 ohms, vai dar 66 volts na saída. Se eu botar 10 ohms, vai dar 50. Se eu botar 5 ohms, vai dar 33. Tá? Então, vocês estão vendo que se a gente colocasse num gráfico, ó, se eu for reduzindo o valor da minha resistência de carga, tá? O que acontece com a tensão VS, com a tensão, desculpa, a tensão da carga, que é aqui, ó, aqui na saída. Ela vai diminuindo. Tá? Se eu tivesse uma carga bem grande, tipo, a tendência é que isso aqui vai subindo até chegar na tensão da fonte interna. Então, se eu tivesse aqui uma resistência de 1 mega, 1 mega, um paralelo de 10 ohms com 1 mega vai dar 99% da tensão interna aqui. Então, seria 99 volts ali. Tá? Agora, conforme eu vou diminuindo a resistência, ó, nem aqui eu botei 5 ohms, olha, vai estar por aqui, ó. 5 ohms. Eu coloquei, no caso aqui, 30 vai estar por aqui, ó. Tá? Então, quanto menor a minha resistência, menor vai ser a tensão. Aqui está com 5, está com 33. Tá? E aqui está com 75. Não está em escala, né? Mas, tá? Então, quanto menor, vai chegar um ponto que se eu colocar uma resistência de carga igual a zero, zerou a tensão, né? Porque virou um curto-circuito. Tá? Então, essa carga aqui está variando. Tá? Porque a carga, pessoal, por exemplo, quando a gente compra uma fonte, eu quero ligar cargas nela, uma lâmpada e tal, a carga quem define somos nós. A gente vai escolher quanto de carga a gente vai colocar. Tá? E daí essa carga pode ser variável, e daí essa fonte está muito ruim, né? Eu estou variando a carga aqui e a tensão está variando muito. Tá? Claro, se a minha carga variasse entre 1 mega e 10 mega, tá? Daí a minha fonte, a minha tensão aqui ia variar 1%, talvez. Tá? Daí eu não ia notar a diferença. Né? Agora, se eu quiser trabalhar com uma carga maior, né? Com menor resistência, maior corrente, daí, nossa, daí, olha a variação de tensão que teve nessa fonte, ó. Variou de 33 para 75. Horrível. Tá? Agora, então, provavelmente essa fonte aqui é uma fonte com uma capacidade de corrente menor, né? Daí essa variação aqui é menor. Tá? Beleza? Entendido, então, o que é uma fonte prática? Tá? Uma fonte prática e uma fonte ideal. Tá? A fonte ideal fornece a quantidade de corrente que for. E a prática, se a resistência variar, a tensão vai variar devido à resistência de Thevenin da fonte. Tá? Porque sempre vai existir alguma coisinha ali. Alguns miliohms ou alguns ohms de resistência. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Pergunta? Entendido essa parte? É bem parecido com uma questão de cálculo lá, né? O professor deu um trabalho aí. Muito, muito parecido. Até a cor do slide é parecida. Ah, é? Não sei. Tá, vamos ver se não é igual Tem ao próximo envolvimento nisso slide. aí, Tibó? Oi? Tem envolvimento nisso daí? Não sei. Vamos ver o próximo slide aí, vamos ver. Vamos ver o próximo slide, tá? Aí agora o que a gente viu? A gente viu a tensão, vamos ver a potência, tá? E a potência na carga, tá? O que acontece? Então, como a gente já viu, ó, tensão de Thevenin e resistência de Thevenin pode representar uma fonte, tá? Uma fonte, um equipamento qualquer, tá? E essa fonte a gente vai pegar e conectar uma carga na saída, tá? Vamos colocar uma carga RL na saída, tá? Quando eu conectar essa carga, ela vai ter uma tensão VAB aqui, que é a tensão na carga, tá? Tensão positiva é no A, negativa é no B. Tensão VAB é a tensão na carga. Para mim calcular a potência na carga, então eu posso usar a tensão, aquela equaçãozinha, né, do V ao quadrado sobre R, tá?
Então, se eu estou calculando a potência em RL, eu tenho que pegar a tensão no resistor RL, que é a tensão VAB aqui. Então, é VAB ao quadrado sobre RL. Tá? Daí, o que é a tensão na carga? É a regra do divisor de tensão. Ó. Eu vou pegar a VTH, que é a tensão da fonte, vezes RL, dividido pela soma. Tá? Regra do divisor de tensão. Tá? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse VAB e vou substituir aqui dentro. Tá? Então, vai ficar todo esse termo aqui, vai ficar ao quadrado, né? Vai ficar assim, ó, substituindo a tensão na equação da potência, né? Vai ficar o VAB que está aqui dentro, ó. VAB. Tá? Ele vai ficar ao quadrado. Tá? Daí eu vou ter que elevar todos os termos, né? Eu vou elevar a parte de cima ao quadrado, tá? E a parte de baixo aqui ao quadrado também, tá? Quando eu faço isso, ó, em cima vai ficar VTH ao quadrado e RL ao quadrado. Que daí eu corto esse RL com aquele 2 lá, fica só um RL aqui, tá? O VTH continua ao quadrado e aqui fica o RTH mais RL ao quadrado, tá? Então essa, pessoal, é a equação da potência, tá? Na carga RL. Não fiz nada demais, eu só substituí uma equação dentro da outra, tá? Isso aí é básico, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, isso aqui é uma fonte, tá? Tudo que está aqui dentro do equivalente é uma fonte. Essa é fixa, está dentro da fonte. Agora, a carga ela é variável. Eu posso trocar o valor da carga, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico, tá? Um gráfico onde eu vou fazer o RL variar em toda uma faixa grande, e daí eu vou medir a potência, tá? E vou medir a potência. Então, essa equação aqui, ó, se eu plotar ela, né, fazer um gráfico onde o meu RL está variando, ele vai dar um gráfico assim, ó, tá? Então, isso aqui é como se fosse um gráfico assim, ó, y igual a uma constante vezes x dividido por uma constante b mais x ao quadrado, tá? Onde x é o RL e o y é a potência, tá? Então, o que esse gráfico nos representa, pessoal? Esse gráfico aí é bem, bem interessante, tá? Então, quer dizer que o Olinto já mostrou esse gráfico aqui para vocês? Ele pediu pra gente fazer, né? Ah, legal, 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 legal. Show de bola. Então, vocês já viram a derivada? Eu tô desconfiando de uns crossover entre matéria aí. Eu passei o material para ele. Então, a gente até suspeita que, pô, o Tibola esgotou a carga horária dele de atividade extra. E aí deu um migué no Olinto para ele botar e empurrar o trabalho dele para outra cadeira lá, né? Pessoal, se me liberasse mais 10 aulas para mim dar, eu dava mais 10 ainda, além das 75 horas que toda vez, todo semestre, se algum professor termina a aula antes, tipo, chega lá no último dia de última semana, último mês de aula, um professor termina antes, eu dou umas 10 aulas a mais do que precisa. Normalmente é assim. Que é muito conteúdo e precisa. Marcar uns encontrinhos no final de semana, hein? Pode ser. Mas daí tem que ser regado a... Opa, tá gravando, não dá pra falar nada. Tá gravando, tá gravando. Cuida que vocês falam aí que tá gravando. Então, vocês viram a derivada dessa equação, hein? Vocês viram a derivada dessa equação já? Dessa equação y aqui? Não, acho que a derivada não. Derivada Só não? o gráfico normal. Tá, Na verdade, se tu colocar valores ali, sim, no lugar do A e B. tá. Beleza. Na verdade, o Olinto deu a dica para nós fazer com a equação I ao quadrado sobre R. Ah, com AV ao quadrado sobre R. Tá, beleza. Aqui eu só substituí uma dentro da outra. Tá, mas vai ser equivalente. Tá. Não, minto. Ele deu aquela fórmula da potência R vezes I ao quadrado. Ah, com R vezes I ao quadrado. Tá, também vai ser equivalente. Show de bola. Tá, então vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui. Tá? Então, o que é a ideia? Vamos colocar valores, já que vocês fizeram com valores aí, né? Digamos que aqui nós tivemos uma fonte de 100, tá? 100 não, vamos colocar 200 aqui, 200 volts. Aqui nós temos uma resistência de 10, tá? E daí aqui esse RL é variável, tá? Então nós vamos colocar alguns valores aí, tá? Então vamos vamos usar essa equação aqui, ó. Tá? Que daí é só substituir direto. Então, se a gente fizer uma tabelinha aqui, ó, onde aqui vai ser o RL e aqui a potência, tá? Potência em RL. Vamos colocar alguns valores aí, vamos colocar assim, ó, 0, 5, 10, 15 e 20, tá? Só para a gente ver como é que fica esse gráfico aí, tá? Ok?
Então, eu vou fazer na calculadora aqui, ou se vocês quiserem acompanhar também. Acho que a calculadora vocês não estão vendo aqui, mas vai ficar tensão 200 ao quadrado, tá? Vezes o RL, nesse caso é 0, né, o primeiro, dividido por, abre parênteses, o RTH, que é 10 mais 0, fecha ao quadrado. Tá? Se a gente fizer esse primeiro, pessoal, obviamente, né, se nós temos uma carga igual a 0, tá? Se a resistência é 0, a tensão em cima de uma resistência 0 vai ser 0. Então, como a potência é V vezes I, se a tensão é 0, a potência vai dar 0. Tá? 0 watt. Agora, se nós colocarmos uma potência 5, tá? Então, vamos substituir, eu vou substituir na equação aqui. 5 e 5. Vai dar 888. Tá? 888,9 aqui, vamos arredondar. Tá? Então, é óbvio, se eu estou com 0 e aumentei a resistência, pessoal, se aumentou a resistência, a tendência é que a corrente vai diminuir, né? Porque eu passei de 0 para 5. Então, a resistência aumentou. Então, a corrente vai diminuir. Só que, o que vai acontecer? Como eu tenho resistência, agora vai passar a corrente e a tensão vai subir. Então, agora eu vou ter tensão e corrente. Logo, vou ter uma certa potência. Tá? Então, aumentou a resistência, eu estou nessa faixa aqui, ó. Peguei esse ponto aqui, ó, e um outro ponto por aqui, ó. 5. Então, aumentou. Ok? Agora, se eu pegar uma potência um pouco maior ainda, eu vou pegar aqui 10 agora. Tá? 10. Então, vai dar 1000. Tá? Então, aumentou a resistência, aumentou a potência. Tá? Por quê? Porque essa resistência ela está aumentando e daí a tensão está aumentando. Tá? A tensão, apesar da corrente estar diminuindo, a tensão está aumentando. E se a tensão, a tensão está aumentando mais rápido do que a corrente está descendo. Tá? Então, a potência total, ela acaba aumentando. Então, eu estou nesse ponto aqui, ó, tá? Em 10. Ok? Agora, se eu começar e continuar aumentando a resistência, vou colocar agora 15, o que vai acontecer? Esse cara aqui já vai dar 960, tá? Ele já começou a diminuir aqui, ó, tá? Por quê? Porque chegou um ponto onde, como eu peguei e aumentei a resistência, tá? A minha tensão, ela tá sempre aumentando. Se aumentou a resistência, vai aumentar a minha tensão. Só que daí, a minha corrente agora vai começar a diminuir, porque se aqui tem 10 e aqui tem 15, no total, nós temos 25 ohms de resistência. Tá? Então, a minha resistência equivalente, né? A resistência equivalente é o RTH mais o RL. Então, esse aqui é 10, está fixo, né? Agora, esse aqui está aumentando. Então, a corrente está sempre diminuindo. Conforme eu aumento a resistência diminui. Desculpa. Conforme eu aumento a resistência da carga, a minha corrente está diminuindo. Tá? Daí chega um ponto que a corrente diminui tanto, tá, que não compensa a queda da tensão. Então, a tensão está subindo, tá, e essa corrente começa a cair muito rápido. E daí a potência começa a diminuir. Tá? Se eu ir agora para 20, tá? Vamos fazer para 20 aqui. 20 e 20. Tá? Aí volta aqui para 888, tá? 0,9. Então, ela vai estar nesse ponto aqui, ó. Tá? 20. Ok? Então, conforme eu vou aumentando a minha resistência, ó, indo cada vez mais para o lado, que agora a minha potência está diminuindo. Então, até certo ponto, pessoal, ó, conforme eu aumento a resistência, a potência aumenta. Só que depois de um certo valor, se eu aumentar muito a resistência, acaba que a minha potência começa a cair. Tá? Então, entre esses dois pontos aqui, existe um ponto máximo. Tá? E esse é o nosso objetivo, encontrar o valor máximo desta curva. Tá? Ok? Então, lá para a matemática, pessoal, importa para nós encontrar o máximo. Aqui, em circuitos, a gente dá um significado para isso, né? Que o significado é que existe, quando a gente tem uma fonte prática, né? Existe uma carga aqui que a gente consegue extrair a potência máxima do circuito. Tá? Isso aí é muito utilizado em circuitos amplificadores de áudio. Tá?
Porque, por exemplo, o som que um alto-falante produz, ele é proporcional à potência. Tá? Não é a tensão e nem a corrente, é a potência, porque é potência sonora. Então, é interessante a gente projetar um circuito que entregue a máxima potência, tá, para o meu alto-falante. Tá? Porque daí, se eu tenho máxima potência, eu vou produzir um máximo de som, e daí eu vou otimizar melhor esse meu alto-falante. Tá? Beleza? Então, a pergunta que é, qual que é a relação entre a resistência da carga e a resistência do equivalente Thevenin para que a minha potência seja máxima, tá? Nós estamos variando no RL. Qual a relação no RL com com RTH, tá? Beleza? Então, vamos ver como é que a gente poderia encontrar isso aí. Ficou claro isso aqui, pessoal? A gente colocou alguns pontos, né? A gente viu que em alguns pontos a potência aumenta e depois ela diminui. Então, se ela está aumentando numa região e logo depois ela começa a descer, é porque ali no meio tem um máximo, tá? Ali no meio tem um máximo. Ok? Ficou claro isso aí? Tranquilo? Beleza. Então aqui, ó, a pergunta é qual é o RL que produz a potência máxima? Aqui eu já, antes na tabelinha, eu já coloquei o valor, né? Mas vamos tentar encontrar ela de uma maneira matemática, tá? Então a potência máxima em RL ocorre quando a taxa de variação da equação da potência, né? Taxa de variação é igual a zero. Né? O que é taxa de variação? É a inclinação. E aqui ela está variando a potência em função da... Ó, aqui eu tenho uma certa variação de resistência por uma variação de potência. Tá? Aqui, ó, pessoal, ó, variou a minha resistência e a potência ficou constante. Ó, bem no ponto, no pico dessa forma de onda. Tá? Então, o que nós temos que encontrar? Qual a região do gráfico que a taxa de variação é zero? Tá? Então, como é que a gente faz para achar o que é? Usando uma operação matemática aí que vocês já viram que corresponde à taxa de variação. Hein? Derivada. A derivada, né? Então, nós vamos pegar e derivar essa equação, tá? Essa equação aqui da potência, que é essa equação aqui, ó, em função do RL. Tá? O RL seria a nossa variável x aqui, ó, e a potência é o nosso y. Tá? Aqui é a entrada, aqui é a saída. Tá? Ok? Então, ó, como encontrar a potência máxima na carga? Nós vamos analisar, então, esta equação aí. Tá? Então, ó, derivando a equação da potência e a gente igualando ela igual a zero, tá? Então é possível encontrar a potência máxima consumida em RL. Tá? Por que derivando e igualando a zero? Porque a derivada, pessoal, é equivalente à taxa de variação. Então, se a taxa de variação for zero, quer dizer que ela está num ponto, né? Não necessariamente seja o máximo, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma curva assim, ó, tá? Posso ter uma curva assim, ó, por exemplo. Essa curva, ela tem vários pontos onde a taxa de variação é zero. Por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Digamos que essa curva desça assim depois. Então, se eu derivar essa equação igual a zero, eu vou encontrar vários pontos onde a taxa de variação é zero. Tá? Como é que eu sei qual que é o máximo? Tá? O máximo é esse aqui, ó. Tá? O máximo de todos. Tá? O máximo global. Então, esse máximo global, a gente tem que pegar e fazer uma outra análise. Tem que fazer uma varredura de pontos, por exemplo, alguma coisa assim. E na nossa equação ali, a gente conseguiu ver que tem um máximo entre zero e um determinado valor de resistência. Então, como a gente plotou essa curva, a gente conseguiu ver que o nosso gráfico faz assim, né? Então, ele só tem, nós vamos encontrar um ponto aqui, e esse ponto aqui é o máximo, tá? Para ter certeza, pessoal, que é um máximo, porque aqui ó, também é um ponto de taxa de variação é zero, só que ele está na parte de baixo, isso aqui, na verdade, é um mínimo, tá? Para saber se é um máximo e mínimo, a gente tem que fazer uma derivada segunda, tem que derivar de novo, e daí, igualando a zero, a gente consegue ver se a concavidade, né, se a boca desse gráfico está virado para cima ou está virado para baixo. Tá? Se der positivo, quer dizer que a boca está virada para cima e esse ponto é um mínimo. Tá? Se a boca está virado para baixo, vai dar um valor negativo, quer dizer que é um máximo. Né? Tá?
Eu só vou fazer a derivada primeiro aqui, só vou derivar uma vez, tá? Para a gente ver isso aí, tá? Beleza? Então, como é que a gente faz o cálculo, pessoal? Então, a gente tem que pegar a equação da potência do RL e derivar ela em relação a RL. Tá? Então, isso aqui é como se fosse dy dx aqui. Tá? Nós queremos descobrir onde y é essa equação aqui. Ok? Beleza? Então, é derivar essa equação aí. Tá? Derivada, vocês já estão craque, né? Ninja, né? Em derivada. Correto? KK. Sim, tem que dizer sim, querido professor. Estamos ninja em derivadas. Sim? Já viu? O que vocês já viram de derivada? Quais derivadas que vocês já viram? O professor está começando a ver integral com nós, né? Ah, então já viram todas as derivadas. Praticamente. Não quer dizer que a Ele gente... comentou que um professor russo, ele comentou que um professor russo dele falou: agora você saber tudo de derivada. A gente viu. Não, a gente não aprendeu, mas a gente viu. É diferente. A gente vê e a gente aprendeu, professor. Tem que ser assim, ó. São perguntas diferentes. É que a gente tá seguindo o cronograma, né? Não quer dizer que se não aprendeu, tem que parar a entrega. Tem que seguir o cronograma ali, né? Tá. Mas assim, a derivada, pessoal, é uma como é que é? Uma das operações aí que tem mais sentido físico para nós, assim, principalmente tanto na eletrônica, na elétrica também tem bastante, tá? E nós vamos utilizar bastante aqui, tá? Quando a gente começar capacitores e indutores, nós vamos usar muito derivada, tá? Então é bom vocês... Nesse semestre ainda, Brusão? Sim, nesse semestre. Integral Puta também. merda. Acho que dá pra botar aquele meme lá do Velozes e Furiosos, lá do Toretto indo pra um lado e o outro indo pro outro. Não, mas já é aplicação direta aqui, tá? Então, assim, ó, não sei se ficou claro para vocês o que é derivada, pessoal. A derivada é quando a gente faz a operação de derivada numa função, tá? E substitui o valor num ponto, tá, do gráfico. A gente derivou uma equação, tal. Por exemplo, vamos pegar assim, sei lá, uma equação assim, do tipo bem simples, ó. Y igual a x ao quadrado, tá? Então, essa equação é assim, ó. Correto? Tá? Então, aqui é o y, aqui é o x, tá? Então, quando a gente faz a derivada, pessoal, tá? Então, a derivada, a gente vai pegar, quer calcular y', né, que seria a derivada. Então, é a derivada de dx de y, ok? Que é a mesma coisa que a gente derivar isso aqui, ó, né, de x ao quadrado, ok? Quando a gente faz essa derivada, né, então aqui tem um x ao quadrado, como é que a gente deriva um polinômio? Esse y levar o 2 a vir para frente e vai descontar 1 do expoente. Então, vai ficar 2x, tá? O que significa esse 2x, pessoal? Tá? Significa que se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um y' de... Vamos pegar alguns pontos aqui. Então, aqui seria 0, aqui seria 1, aqui seria 2. Então, aqui é 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, se a gente pegar esse gráfico aqui da derivada, né, como é que fica o gráfico da derivada? O gráfico da derivada é o seguinte, ó, é o gráfico de 2x. Tá? Então, esse gráfico é assim, ó. Correto? Que é o x. E esse gráfico aqui é a derivada. Tá? Então, o que significa a derivada, pessoal? A derivada é a inclinação da curva. Então, ó, à direita do eixo aqui, na parte positiva do x, para esse lado de cá, ó, a curva está subindo. Tá? Ela está virada para cima, né? E o gráfico está subindo. Conforme eu vou para a direita, o meu gráfico sobe. Tá? Então, significa o quê? Que o valor da derivada dá positivo. Tá? Então, se eu substituir 1 aqui, ó, em 2x, vai dar 2. Tá? 2 vezes 1 dá 2. Então, o meu valor 2, pessoal, é um valor positivo. Significa que a variação é positiva. Tá? Então, por quê? Porque se eu traçar uma reta tangente ao ponto 1 aqui, ó, ela tem uma inclinação positiva. Tá? Então, ela sobe. Ok? E qual que é o valor da inclinação? É 2. Então, y de 1 aqui, ó, vai dar 2 vezes 1, vai dar 2. Então, a inclinação dela vale 2. Ok?
O que significa inclinação 2? Quer dizer que se eu der um passo para o lado, ele sobe 2. Tá? Isso é a inclinação da curva. Tá? Como ele é uma parábola, né, porque é x ao quadrado, então a inclinação está sempre mudando. Ó. Se eu pegar no ponto 2, ó, ela está subindo mais rápido, porque ela é ao quadrado. Né? Então, no ponto 2, ó, substituindo no gráfico da derivada, aqui é 1 e aqui é 2 também. Né? Então, 2 vezes 2, né? Y' de 2 vai dar 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, eu estou num ponto aqui, ó, onde o meu gráfico dá 4. Significa o quê? Que agora a inclinação mudou, ela está valendo 4 vezes. Então, quer dizer que agora, se eu tiver no ponto 2 e der um passo para o lado, ele vai subir 4 passos para cima, tá? Porque a curva da parábola sobe cada vez mais rápido, tá? Então, se eu der um passo para o lado, ele vai subir 4 vezes. Um passo para o lado. Só que é só no ponto, e essa que é a questão da derivada. E essa história de um passo para o lado, pessoal, ela é um passo muito pequeno, tá? Só consigo dar só um joguinho de corpo para o lado, assim, não é que eu posso dar um passo inteiro, tá? Então, a derivada, ela vale apenas no ponto, tá? Então, é como se fosse um valor infinitesimal de passo para o lado, ela vai subir 4 vezes para cima, esse passo infinitesimal, tá? Então, a derivada, pessoal, ela dá a taxa de variação, tá? Então, se essa curva aqui, que é uma parábola, fosse, sei lá, outro gráfico, e ele fizesse assim, ó, digamos, sobe, 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 daí, sei lá, vai que aqui ele fizesse isso aqui, ó, começasse a descer, essa derivada, ela ia fazer o quê? Aqui a derivada ia começar a diminuir, 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 e nesse ponto aqui, ó, o valor da derivada estaria em 0, tá? Porque a taxa de variação dela é 0. E aqui, ó, ela está descendo, então o valor tem que ser negativo, tá? Porque, ó, que nem aqui, ó, o gráfico está descendo, ó. Então, quer dizer que o valor da derivada tem que dar negativo, tá? Ok? Beleza? Então, isso é a derivada, é a taxa de variação. Se a taxa de variação for 0, quer dizer que o gráfico da derivada está em 0, significa que chegou num ponto de inflexão aqui. Quer dizer que estava subindo e agora passou a descer. Então, ele é um máximo ou um mínimo. Tá? Se esse gráfico fizesse isso aqui, agora, aqui também seria um ponto, ó, de máximo. Então, aqui provavelmente o valor da derivada ia estar cruzando o 0 de novo. Tá? Então, um é derivada do outro. Tá? Não sei se ajudou alguma coisa a minha explicação aqui. Isso aí tem que ser o Olinto para explicar, né? Ele explica melhor isso aí. Tá? Então, não sei se ficou claro, o que nós queremos? Nós queremos achar esse ponto máximo de potência, que é aquele gráfico de antes ali. Então, nós vamos derivar essa curva em relação à resistência da carga. Tá? Beleza? Então, agora é a matemática, né? Temos que pegar e calcular a variação da potência em função da carga, tá? Que é a derivada desse gráfico aí, tá? Beleza. Então, como é que eu faço essa derivada, pessoal? Essa derivada, pessoal, ela é assim, né? Y igual a uma constante, x, e aqui é um b, né? Mais x ao quadrado. Então, a variável que eu quero derivar, ela está em cima e embaixo. Então, eu tenho que usar a regra do quociente. Isso aqui eu tenho certeza que vocês viram. Então, em cima eu tenho uma função em cima e uma função embaixo. Tá? Então, o meu f seria essa parte de cima, essa aqui, e essa parte de baixo é meu g. Tá? Então, tem que derivar o quociente. Derivar as duas juntas. Então, como é que eu faço? Eu pego e derivo a parte de cima vezes a parte de baixo, menos a parte de cima vezes a derivada de baixo, e divido pela parte de baixo ao quadrado. Tá? Essa é a regra do quociente. Tá? Oi? Essa equação, v ao quadrado sobre r, né, da potência, né, me parece que é muito mais fácil de derivar do que a r vezes i ao quadrado, né, por causa que aí, substituindo a corrente, né, vai acabar dando a regra do produto mais a regra do quociente no i ao quadrado. Né. Tá. Aí fica um trem gigante, né, para fazer a derivada. Né. Tá. Não se anime muito, porque aqui também vai dar gigante. Não te anime muito, não. Aqui vai dar bem grande também. Tá? Só que eu vou fazer bem separadinho aqui para ver se ajuda. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, nós temos então duas equações. Ó. Na parte de cima, ó, é a f, tá? Que é essa parte aqui de cima. Que ela é uma função da RL. Tá? Como se fosse uma função de x, né?
f de x e g de x, tá? Só que o x é RL, tá? Então, é derivada de f dividido por g, tá? Tem que ser igual a zero, tá? Então, a f é a parte de cima, é VTH ao quadrado vezes RL, tá? E a parte de baixo é RTH mais RL ao quadrado, tá? Então, primeiro, se a gente substituir tudo, né? Então, vai ficar a derivada, que é essa primeira parte, ó, derivada da f, tá? Que é a de cima, mais a parte de baixo, que é a g, que tá aqui, ó, menos a f, é essa aqui, vezes a g, a derivada da parte de baixo, que é a derivada desse cara aqui, RTH mais RL ao quadrado, tá? Dividido pela parte de baixo ao quadrado, que vai ficar RTH mais RL, que está ao quadrado, já está ao quadrado, né? Daí elevado ao quadrado de novo, então vai ficar na quarta, tá? Isso aí tem que ser igual a zero, tá? Então aqui tem algumas derivadas, né? A primeira que nós vamos fazer vai ser essa aqui, ó, tá? Então, que é a derivada da f, tá? Então, eu tenho que derivar isso aqui em relação a RL, tá? Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo assim, ó, derivada de x de a de x, de a vezes x, tá? Então, essa aqui é tranquilo, né? Então, a x é um polinômio, eu vou descontar 1 do expoente e esse 1 vai vir para frente. Então, x já tem 1 aqui, né? Se eu descontar 1 vai dar 0. X na 0 é 1. Então, isso aqui dá a, ok? Então, essa derivada aqui, ó, eu vou simplesmente remover o RL. Vai dar simplesmente, o VTH é uma constante, ele sai para fora da derivada, tá? E a derivada de RL em relação a RL é a derivada de, como se fosse dx, né? Derivada de x em relação a x, isso aqui dá 1, tá? Então, isso aqui tudo dá 1 e fica VTH ao quadrado, tá? Essa é a F, tá? Depois, nós temos que derivar, eu vou limpar um pouco isso aqui, temos que derivar a G, que é a parte de baixo, tá? Então, é a derivada da parte de baixo, tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem fazer de várias maneiras. Vocês podem expandir esse polinômio aqui, ó, que é um polinômio, né? É como se fosse aqui um b mais x elevado ao quadrado. Vocês podem elevar isso aqui ao quadrado. Só multiplicar os polinômios, né? Tipo, fica b mais x vezes b mais x. Tá? Então, é só fazer a distributiva. Isso aqui fica assim, ó. Fica b ao quadrado mais 2b vezes x mais x ao quadrado. Tá? É sempre assim, ó. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? E daí deriva esse polinômio. Também dá. Tá? Seria a maneira mais simples. Só que se aqui fosse um polinômio tipo 20, tá? Daí expandir esse polinômio aqui fica meio inviável. Tá? Então, a gente pega e usa a regra da cadeia aqui, tá? Lembra da regra da cadeia? A regra da cadeia é assim, ó, se eu tenho uma função g1 aqui, que é outra função, ó, e uma função ao quadrado, tá? Isso é um exemplo de função. Daí eu defino um u como sendo o que está aqui dentro, tá? E a g1 é tipo fica um u ao quadrado, tá? E daí a derivada do g1 aqui, ó, é a derivada do g1 em relação a u e derivada do u em relação a x, né? Porque daí eu corto esses dois caras aqui, ó, e fica a derivada de g1 em relação a dx, tá? Então é uma maneira mais quando eu tenho função de função, né? Então o que eu faço, ó? Eu separo em duas partes, ó. Tá? O que é a g1? O que é o u? É o que está dentro do quadrado. RTH mais R, tá? E o que é o gu? O gu é u ao quadrado, que é toda a função, tá? Então, na verdade, eu derivo assim, ó. Eu derivo o u ao quadrado em relação a u e RTH mais RL em relação a RL, tá? Que é o que está dentro do quadrado, tá? Então, isso aqui vai dar, se eu derivar a primeira parte, ó, 2u em relação a u, dá 2u, tá? E essa parte aqui é derivada de, isso aqui é derivada de x, né? De quem? De, tipo, uma constante aqui, sei lá, um a aqui mais x, tá? Então, derivada de uma constante é 0, e derivada de x é 1, tá? Então, isso aqui dá 1, ok? Que é essa derivada aqui, tá? Então, fica 2 vezes u. E quanto que vale u? RTH mais RL, ok? Então, isso aqui dá 2 vezes RTH mais RL, tá? Então, aqui a regra dá para fazer direto, se quiser, né? Deriva o que está dentro vezes a derivada do que está fora, como se fosse um polinômio, que é 2u. Então, esse 2 vem para frente e fica o que está dentro da derivada.
Tá? Beleza? Pausa para absorção. Pausa para absorção. Alguém não entendeu algum passo ali? Muito rápido. Professor Olinto explica melhor. Brincadeira, diz o Matheus. Esse Matheus, cara, tá louco. Tá. Então, mais uma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Então, a regra da cadeia vocês tinham visto, né? A regra da cadeia vocês viram. Tranquilo, dominado. Tá. Alisson está copiando ali? Posso seguir? Tá. Ok. Então, agora só substituindo, né? Vamos substituir o valor da derivada aqui, ó, e substituir o valor da derivada aqui. Tá? Então, o valor da derivada ali em cima fica VTH ao quadrado, tá? E a outra parte fica a derivada, aquela parte que é 2RTH mais RL que fiz no slide anterior. Então, substituindo, né? Então, aqui vai ficar VTH ao quadrado, vezes a segunda parte, tá? Aqui, VTH ao quadrado RL e vezes a derivada que está aqui, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, a gente precisa igualar a zero, tá? Temos que igualar a zero. Como eu tenho um quociente, digamos assim, A vezes sobre B igual a zero, tá? Para mim zerar esse termo da esquerda, basta o A ser zero, né? Porque esse B vai multiplicar para o outro lado, então é A igual a zero, tá? Então, se o A for igual a zero, já é o suficiente, tá? Então, isso aqui é a nossa derivada, né? Aqui eu só peguei e expandi os termos, ó. Aqui tem um polinômio, né? Vai ficar, então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar o termo, ó, esse termo aqui, ó, vezes RTH, e esse termo vezes RL. Tá? Só expandir os termos, tá? Então, todos os termos aqui, ok? E daí vai cortar, então, ainda alguns termos, ó. Esse 2RTHRL mais com esse 2RTHRL, tá? Vai cortar. Esse outro termo aqui, RL ao quadrado, vai cortar com esse menos 2RL ao quadrado, vai ficar só RL, tá? Vai ficar assim, tá? O VTH aqui eu coloquei em evidência, porque ele está em todos os termos, né? Está aqui em todos os termos, vai desse lado aqui, ok? Igual a zero, tá? E daí o que acontece? Que nem eu falei, ó. Para mim zerar esse cara aqui, eu só preciso zerar o numerador, tá? Somente zerar o numerador, porque essa parte de baixo aqui, ó, não tem... Claro, se eu colocar um RL infinito, também vai zerar esse termo aqui, tá? Mas a gente não está considerando esse ponto agora, tá? Então, quando é que vai zerar esse termo? Quando esse termo aqui é sempre positivo, é quando esse termo aqui for igual a zero. Tá? Como ele tem um termo negativo, então, se eu zerar essa parte de cima, aqui vai zerar toda a equação. Tá? Então, vai ficar assim. RTH ao quadrado menos RL ao quadrado. Joga esse cara aqui para o outro lado. Tá? Vai dar que o meu RL ao quadrado tem que ser igual a RTH ao quadrado. Tiro a raiz dos dois lados. Tá? Lembrando que tem que ser... Quando tiro a raiz é sempre mais e menos, né? Porque se eu tivesse uma resistência negativa ao quadrado aqui também, iria respeitar essa igualdade de cima, tá? Então, na verdade, o RL tem que ser igual a mais ou menos RTH, só que como a gente não considera a resistência negativa aqui, né? Então, quando a minha carga tiver um valor igual à resistência de Thevenin, aí eu vou ter a potência máxima, tá? Que é quando eu tenho aquele gráfico, né, assim, que é o gráfico da equação, e aqui nós temos o RL variando, tá? E aqui é o P máximo, né? P máximo, ok? Então, quando o RL for igual a RTH, tá? Daí nós vamos ter a potência máxima, tá? Beleza? Então, quando o RL for igual a RTH, nós teremos a potência máxima. Tá? Tranquilo? Então, essa aí é a condição que nós precisamos ter para que a potência seja a máxima. Tá?
potência vai ser máxima quando a resistência da carga for igual ao RL, tá? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, moral da história, né? A potência máxima em RL ocorre quando a taxa de variação é igual a zero. A gente já fez a derivada, né? A derivada da potência em relação ao RL dá essa equação aqui, tá? Igualamos a zero e a gente chega à conclusão que a carga, quando a carga for igual a RTH, nós teremos a potência máxima, então, tá? Beleza? Então, naquele caso de antes, né, que nós fizemos, nós tínhamos 200 volts aqui, tá? E nosso RTH era 10 ohms. Quando o RL aqui for 10, nós teremos a máxima potência em RL, tá? Então, teremos a máxima potência lá no RL, tá? Que nós calculamos antes lá, que não lembro o valor exato aqui, mas vai ser exatamente a potência máxima em RL. Se a gente pegar, então aqui seria 10 ohms, por exemplo, se a gente pegar e diminuir a resistência, tá? O que vai acontecer? Quando eu diminuo a resistência, a minha tensão diminui, tá? Só que a corrente aumenta, tá? Só que daí isso não se compensa e acaba que a potência diminui, tá? E chega o extremo de onde eu ter uma resistência zero, tá? E nesse ponto aqui, ó, a tensão VAB, ela vai ser igual a zero, porque é um curto, tá? Uma tensão, atenção, volts, né? A tensão VAB vai ser zero aqui porque é um curto. E se eu começar a aumentar muito a resistência RL, chega a um ponto onde o meu VAB ele vai ser igual aos 200 volts, tá? 200 volts. Só que a minha corrente, tá? Em RL, ela vai ser zero, porque a resistência vai ser muito grande, tá? Então a potência também vai tender a zero, tá? Então vai ter um ponto intermediário aqui, pessoal, onde eu vou ter tensão e corrente e a potência vai ser máxima, tá? Daí a pergunta é, quanto que é esse valor máximo, tá? Então o que acontece? Vamos pegar a equação da potência, que é essa aqui em cima, e vamos substituir aqui, ó, no lugar do RL, que é esse cara aqui, ó, nós vamos substituir RTH, tá? E aqui em cima também, ó, tá? No lugar de RL vai ser RTH. Então, substituindo, né, vai ficar RTH em cima, vai ficar 2RTH ao quadrado embaixo, que vai dar 4RTH ao quadrado, e vamos chegar na equação da potência máxima, tá? Então, no caso, se a gente quisesse calcular antes, quando era 200 volts aqui, ó, e 10 ohms, tá? E aqui for 10 ohms também, então, a potência máxima, ela vai ser aqui, ó, 200 ao quadrado sobre 4 vezes 10 aqui, tá? Vou até fazer aqui para tirar a dúvida, que nós fizemos antes, né? Vai dar 1000 watts, né? Opa! Vai dar 1000 watts, tá? Então, nesse ponto aqui, nós temos 1000 watts. Se eu ir um pouquinho para o lado, ela diminui, se eu ir um pouquinho para o outro, ela diminui também. Tá. Tranquilo? Entendido, pessoal, de onde é que saiu a equação da potência máxima? Tá? Então, se eu quiser saber a potência máxima, eu preciso igualar as resistências. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar só que como seria bom ter isso daí para fazer a atividade do Olinto. Já entregaram? Entregaram. Ah, não. Então melhor para mim, né? Deve ser já estão treinados, né? Os circuitos. Tá. Estão treinaditos. Beleza? Então, resumo, pessoal. Resumo da ópera. Potência. Ó. Potência. Quando o RL for igual a RTH, estamos na potência máxima. Tá? E a corrente, pessoal. Então, ó, se nós tivermos aqui, ó, 200 volts, o mesmo exemplo de antes. Então, aqui é 10 ohms, que eu chutei, RTH. A potência máxima vai ser quando a gente tiver aqui, ó, com RL igual a 10 também. Tá? Então, as duas resistências são iguais. Estou na potência máxima de 1000 watts. Ok? Daí a pergunta é, então aqui temos a potência vai acontecer quando os dois forem iguais. Quando os dois são iguais, pessoal, a corrente, né, ela vai variar de um valor máximo até um valor mínimo. Né? Quando a resistência da carga for zero, tá, eu estou com minha carga em curto, correto? Então, a corrente máxima, tá,
ela vai ser o VTH dividido por RTH, tá? Então, esse é o valor máximo de corrente, ok? Então, esse cara aqui é sempre fixo, se a resistência da carga é zero, eu estou em curto na carga. Então, nesse ponto, pessoal, eu vou ter a corrente máxima na saída da minha fonte aqui, né? Então, a corrente é sempre máxima quando a resistência de carga for zero. É um curto-circuito, né? Sempre vai dar a corrente máxima, tá? Então, vai dar o IRL máximo. Se eu ir para a potência máxima, que vai ser quando eu tiver com 10 ohms, então a minha resistência antes era 10, porque aqui estava em curto, agora passou para 20. Então, é como se tivesse dobrado a resistência equivalente. Então, na potência máxima, a minha corrente é a metade do máximo. Tá? Porque antes, ó, se é 200 volts, a resistência de carga a resistência RTH é 10, então o meu IRL máximo, quando é um curto, né, vai ser 200 sobre 10, que vai dar 20 amperes. Tá? Agora, na potência máxima, eu tenho 10 e 10. Tá? Então, esse é o IRL da potência máxima. Tá? Que vai ser daí 200 sobre 20, tá? Que vai dar 10 amperes. Vai dar metade. Tá? Então, quando as duas resistências são iguais, a minha corrente cai pela metade. Tá? Porque a corrente é a tensão total sobre a resistência total, sempre. Tá? Então, vocês viram que eu preciso de metade da corrente para produzir a potência máxima. Tá? Por que isso? Nossa, ali é a corrente de curto-circuito. Por quê? Porque a corrente é uma coisa, agora a potência, a tensão é outra, né? Porque quando eu estou com uma resistência de carga igual a zero, tá? Então ela é um curto-circuito. Então eu estou na corrente máxima, só que a tensão é zero. Tá? Porque é um curto. Daí, conforme eu vou aumentando a resistência, a minha tensão aumenta. Tá? E o que é potência, pessoal? Potência, que é esse gráfico de cima, é o gráfico da corrente vezes o da tensão. Tá? Então, aqui a gente pode fazer uma multiplicação de gráficos. Tá? É só pegar esse ponto aqui, ó, vezes esse, vai dar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, ó, vezes esse, vai dar esse ponto aqui. E assim por diante. Né? Porque esse cara aqui é a corrente e esse aqui é a tensão. E a equação é tensão vezes corrente. Então, se eu multiplicar V vezes I, vai dar o P. Tá? Ok? Então, quando eu tiver na potência máxima, as duas resistências são iguais. Ó. Se as duas resistências são iguais, a tensão aqui vai ser a metade. Né? Porque é um divisor de tensão com os dois resistores iguais. Então, a resistência na carga é 100. E daí eu estou na metade aqui. Ó. Tá? E a minha corrente também está na metade. Tá? Então, a minha tensão precisa estar na metade, a corrente estar na metade para eu ter o máximo de potência. Tá? Então, isso é um resultado bem interessante, né? Não é... Daí a pergunta é, tá, mas por que a potência não é aqui onde eu tenho um monte de corrente? Porque não tem tensão. Tá? E por que a potência máxima não é aqui, ó, no final? Porque aqui eu tenho bastante tensão, mas não tem corrente. Tá? Então, a potência máxima, ela é... Eu tenho que ter tensão e corrente ao mesmo tempo. Tá? Beleza? Aqui tem uma tabelinha com resumo daí, ó. Tá? Tabelinha com resumo, ó. Então, resistência zero, ó. RL zero. Potência zero. Corrente na carga é a tensão de Thevin sobre a resistência de Thevin, que é a corrente máxima, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Tá? E a tensão? Tensão é zero. Tá? Resistência da carga igual à resistência de Thevin. Daí eu estou na potência máxima, que é esse ponto aqui, ó. Tá? Corrente é a corrente máxima, que é esse cara aqui, né? Foi calculado aqui, sobre 2. Tá? E a tensão, ó, é a tensão VTH sobre 2, que é a metade. Tá? Então, isso aqui é a corrente metade da máxima e a tensão metade da máxima. Tá? Resistência infinita. Resistência infinita, eu estou no final do gráfico aqui. Ó. Então, a minha corrente chegou no zero, porque tem uma resistência infinita, é um circuito aberto. Então, não vou ter potência. Por quê? Porque não vai ter corrente. E a tensão vai estar no máximo, né? Porque é como se fosse um circuito aberto aqui. Ó. Tá? Então, a tensão aqui nos terminais é a tensão VTH. Tá? Beleza? Então, essa aí é a tabelinha resumo aí da teorema da máxima transferência de potência. Tá?
Tranquilo? Acho que dá para... então, lá nos exercícios, o que eu vou pedir? Eu vou dar um circuito para vocês, eu vou pedir encontre o equivalente Thevenin, tá? E encontre qual a carga que, ao conectar a esse circuito, vai me dar a potência máxima. Tá? Então, vocês primeiro vão encontrar o equivalente Thevenin, achar o RTH, o VTH, e vão colocar a carga igual ao RTH, e essa vai ser a potência máxima. Tá? Posso perguntar a vocês, qual é a corrente de curto-circuito? Tá? Corrente de curto-circuito é a tensão VTH sobre RTH. Tá? Essa é a corrente máxima, é a corrente de curto-circuito. Tá? Ok? Então é basicamente isso aí. Qual que é a tensão do circuito aberto, por exemplo? É o VTH. Tá? Então é basicamente isso aí que é pedido. Tá? Beleza? Professor, o senhor não pensa em botar uns videozinhos resolvendo uns exercícios sobre esse negócio aí, superposição? Tá tudo no mudo, cara. Tem vídeo resolvendo já? Tá tudo, desculpa, tá tudo no YouTube, cara. Tá tudo gravado. Tem no YouTube? Tem no YouTube, cara. Show de bola. Vocês têm que entrar no canal lá no meu canal, daí vocês vão lá em Circuitos 1 2020. Lá tem todas essas aulas que já estão gravadas. Eu só tô gravando de novo porque aqui vocês podem tirar dúvida. Sim. Até vou dar um like lá. Não esquece do like, hein? Por favor. Tem que dar like. Ativa as notificações. Dá o teu like. Só que eu desabilitei os comentários, porque senão vai um Matheus lá vai fazer comentário, né? Vai botar aquela figurinha lá. Tem que desabilitar os comentários, porque senão tem um Matheus que vai lá e faz isso, né? Então. E compartilha com os amigos, hein, Bender? Eu vou mandar pra mãe e pro pai. Sim, não, show. Só pra dar números pro tio. Divulgar a palavra. Claro. Tá. E o tio Bola vai abandonar a universidade e vai virar youtuber, né? Aí sim. Olha aí. Precisa mais que uns 10, uns 20 views que tem nos meus vídeos. Não ganha nada igual. Não ganha dinheiro ensinando, tem que ser alguma porcaria, alguma coisa improdutiva, que daí dá like. Tem que falar bobagem, né? Sei lá, porque... Tem que fazer vídeo de jogo, né, cara? Como é que é? Minecraft. Minecraft dá dinheiro. Nossa, eu disse jogo, né? Tá louco. Só que assim, lá nas aulas, pessoal, que tá gravado, é o mesmo que tá aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer alguns exercícios agora, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o primeiro caso aí, tá? São vários casos, a gente não vai terminar hoje, na próxima aula eu continuo, né? Então, por exemplo, aqui, um exercício típico de teorema de máxima transferência de potência é o seguinte, tá? Considera o circuito de dois terminais abaixo, então terminal A e B aqui, conectado a uma carga genérica, RL. Tá? Então, não está especificado qual carga tem que ser conectado aqui. Tá? Daí eu pergunto para vocês, qual o valor da máxima potência que a carga RL consegue extrair do circuito? Tá? Então, quanto que eu consigo tirar de potência desse circuito? Tá? Sendo que eu nem falei qual que é o valor da RL. Tá? Daí eu pergunto, qual o valor da resistência RL que extrai a máxima potência? Tá? Então, extrair a máxima potência é quanto que ela consome, que ela tira do circuito. Tá? Ok? Que é a potência máxima em RL. Tá? Qual a corrente máxima que pode eventualmente percorrer a resistência RL? Tá? Então, a corrente máxima, pessoal, é quando eu fizer um curto aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o equivalente Thevenin, tá? Vou botar um resistor aqui, VTH, que eu tenho que achar, o RTH, que eu tenho que encontrar. Então, a corrente de curto-circuito, que é a C, né? Corrente máxima, é se eu fechar um curto. É se o meu RL aqui for igual a zero. Tá? Quando o RL for igual a zero, a corrente é a máxima. Tá? Ok? E daí, qual a resistência que produz a máxima corrente nos terminais? Que daí é quando o RL for igual ao RTH. Então, tem que achar o RTH. Tá? Essas são perguntas clássicas aí de teorema da máxima transferência. Tá? Então, vamos resolver esse exercício aí para ficar bem claro. Tá? Vamos lá, como é que eu calculo? Eu tenho que primeiro calcular o equivalente Thevenin desse circuito aí. Tá? Então, lembrando, a carga, pessoal, isso aqui é só para frisar bem que a carga não faz parte do equivalente Thevenin. Tá? A carga é algo externo ao circuito. Tá? Então, nesse caso aqui,
circulei aqui, mas tem um exercício na lista lá que não, que tem valor aqui no RL e só tem A e B. Tá? Então, o RL não faz parte da carga do equivalente Thevenin. Ele é uma carga externa ao equivalente. Tá? Ok? Então, o nosso objetivo é, primeiro a gente remove o RL e daí acha o equivalente entre A e B. Tem que tomar cuidado com isso, tem que remover a carga. Tá? E daí nós vamos encontrar o equivalente Thevenin desse circuito aqui. Tá? Que tem que achar o VTH e o RTH. Tá? Então, esse circuitinho aqui é bem simples, né? Vocês já fizeram, é uma forma de revisar o que a gente viu na última aula. Tá? Então, o primeiro passo, vamos encontrar a tensão de circuito aberto. Tá? Tensão de circuito aberto entre o A e B. Okay? Então, aqui dá para fazer de várias formas. Vocês podem fazer, a gente sabe que VAB, né? O que é o VAB? Ele é o VA menos o VB. Tá? O VB aqui, ó, a gente pode dizer que esse ponto aqui é um GND para nós, então aqui seria o 0 volt. Tá? Então, o VB já está pronto, é 0 volt. Tem que achar o VA. Tá? Então, como aqui é 0 volt, o VAB é o próprio VA para nós. Tá? Então, tem que resolver essa tensão aqui, ó, que é o VA. Okay? Dá para fazer de várias formas. Tá? Eu acho que o que está resolvido aqui é por nós. Né? Porque isso aqui, a gente pode considerar isso aqui como sendo um nó. Tá? E daí soma as correntes. Ou também a gente pode fazer por superposição. Tá? Vamos fazer por superposição essa aqui com a caneta aqui, que daí vocês já revisam superposição. Tá? Então, o primeiro seria a contribuição, tá, da fonte de 150 volts aqui. Tá? Então, a gente deixa somente a fonte de 150 e zera a fonte de 5 amperes. Tá? Então, vai ficar aqui o resistor de 20. Tá? E daí aqui vai ficar um circuito aberto, né? Porque fonte de corrente vira um circuito aberto. Tá? E daí aqui vira uma fonte de um resistor de 30 ohms. Tá? E daí a gente calcula, se aqui é o 0 volt, a gente calcula o VA linha. Tá? Que seria a contribuição da fonte de 150. Tá? Então aqui é tranquilo, né? Só um divisor de tensão aqui. O VA linha é valor da tensão. A tensão VA linha, pessoal, é a tensão em cima do resistor de 30. Tá? Desse resistor de 30. Então, aqui é 150 vezes 30 sobre 20 mais 30. Tá? Então, isso aqui, ó, 20 mais 30 dá 50. 150 por 50 dá 3. 3 vezes 30 dá 90. Tá? Então, essa aqui é a contribuição da fonte de 150. Tá? Depois, tem que fazer a contribuição da fonte de 5. Tá? Então, vai ficar... Fonte de tensão vai virar um curto-circuito. Então, isso aqui é a fonte de 5 amperes. Tá? Então, vai ficar um circuitinho assim, ó. Vai ficar um curto aqui no lugar da fonte. Resistor de 20. A fonte aqui de 5 amperes. Tá? E aqui o resistor de 30. Tá? Então, aqui a gente considera como sendo um 0 volt. Tá? E aqui a tensão VA, duas linhas. Tá? E aqui é 5 amperes. Como é que vocês fariam para resolver esse circuito aqui? Ó? Como é que eu calculo o VA duas linhas aqui? O que vocês fariam aí? Ninguém se habilita, hein? Ninguém? Ninguém. Então aqui, ó, pessoal, essa corrente, ó, ela vai sair, vai vir para esse resistor aqui ou vai vir para esse resistor aqui, ó. Tá? Então esse circuito, ele fica assim, ó. Uma fonte de corrente e dois resistores aqui, ó, em paralelo. Tá? 5 amperes, aqui, ó, 20. Vamos dizer aqui 30 ohms, tá? Então a gente tem que fazer um resistor paralelo aqui, né? Porque os dois estão em paralelo, tá? Se vocês olharem o resistor equivalente paralelo, isso aqui é 20 vezes 30. 20 mais 30. Isso aqui dá 12, tá? 12 ohms. Então o meu VA duas linhas, pessoal, ele é o REC vezes
5 amperes. Então, 5 vezes 12 vai dar 60 volts. Tá? 60 volts é a tensão aqui, ó, desse cara. Tá? Então, para nós, pessoal, a tensão total, que é a tensão VAB, ela é o VA linha mais o VA, duas linhas. Então, vai dar 90 mais 60, que dá 150 volts. Tá? Então, a tensão do circuito aberto, pessoal, tá, é 150 volts. Ou seja, tá, o nosso VTH, ele é 150 volts. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Revisãozinha aí de superposição. Tá? Aqui no slide eu tinha resolvido por nós. Tá? Então aqui eu fiz por nós, eu vou deixar aqui no slide para vocês olharem, né? Aqui eu coloquei uma corrente IR1, corrente IR2, então está entrando IR1 e IR2 nesse nó aqui em cima, e está saindo IR2. Tá? Substitui ali e vocês vão chegar no mesmo 150. Tá? Ou seja, o nosso VTH então é 150. Tá? Depois o passo 2 é zerar as fontes e encontrar a resistência equivalente. Então o nosso circuito fica assim, ó, né? A nossa fonte de 150 vira um curto e a de 5 amperes vira um circuito aberto. Tá? Então, novamente, esses dois resistores aqui, ó, eles ficam em paralelo. Tá? Porque esse menos, ó, tá ligado aqui embaixo. Ok? Então, esse cara aí dá 20 com 30 vai dar 12, que é o mesmo resistor de antes. Tá? Que é o resistor RAB. O nosso RTH é 12 ohms. Tá? Bem simplesinho, né? Então, essa é a parte do equivalente Thevenin. Tá? Então, resolvendo agora todas as perguntas, né? O nosso circuito que nós temos que analisar é esse aqui, ó, é uma fonte de 150, o resistor de Thevenin de 12 e uma carga. Tá? Daí a pergunta da letra A, assim, ó, qual o valor da máxima potência que a carga RL consegue extrair do circuito? Tá? Então, aqui vocês podem já saber a equação, se vocês quiserem, tá? Saber aquela equação que é da potência máxima, que eu não recomendo, porque é só decorar a equação, que eu não vale a pena, porque é uma equação muito simples, né? Então, essa aqui é a equação da potência máxima, tá? Só que não é para decorar essa equação. Não decorem ela. Façam o seguinte, a gente tem que saber que a potência máxima acontece quando o RL for igual ao RTH. Tá? Então, na verdade, é melhor responder a questão B primeiro. Tá? Eu pergunto, professor, por que não botou a B sendo A? Para vocês pensarem, né? Não tentar fazer tudo sem pensar. Então, a RL é igual ao RTH, que é 12. Quando eu tiver dois resistores iguais, pessoal, significa que a tensão vai se dividir no meio. Então, a tensão aqui, ó, a tensão VAB, tá? Que é a tensão em RL, tá? Ela vai ser VTH dividido por 2. Tá? Então, vai ser 75 volts aqui na carga. Tá? Com 75 volts, nós teremos a potência máxima em RL. Tá? E daí calcula a potência com essa tensão aqui. Então, a potência máxima, potência em RL máxima, vai ser 75 ao quadrado sobre 12. Tá? Que vai dar 75 dividido por 12. E vai dar 468,75 watts. Tá? Então, essa aqui é a potência máxima que nós teremos nessa carga, tá? Quando a carga for igual a 12. E essa é a potência máxima. Tá? Qual o valor da potência máxima? Essa aqui. Tá? B, qual o valor da resistência? Aqui. Ó. Tá? Depois, qual a máxima corrente que pode eventualmente percorrer a resistência RL? Tá? Então, respondendo a letra C, pessoal, qual que é a corrente que eventualmente pode passar que seria a máxima? É quando o RL for igual a 0. Tá? Quando o RL for igual a 0, isso aqui vai virar um curto-circuito. Tá? Virando um curto-circuito, essa resistência some e sobra apenas o VTH e o RTH. Então, a IRL máxima é VTH sobre RTH. Não precisa decorar isso aqui, pessoal, é só analisar o circuito. Tá? Só analisar o circuito. Troca por um curto-circuito e vira daí 150 sobre 12. Tá? Então, 150 dividido por 12 vai dar 12,5.
Então, assim, ó, pessoal, não tem outra corrente maior do que essa que vai circular nesse circuito aqui. Não tem uma carga que eu colocar aqui que vai fazer com que essa minha corrente seja maior que 12,5. Por quê? Porque tem um resistor de 12 limitando, tá? Não tem como. Não tem como ter mais que 12,5 amperes de corrente, tá? Essa é a corrente de curto-circuito. Só se alguém descobrir um resistor negativo aí, Só se tiver um resistor negativo. Isso aí. Tá? Porque daí o resistor equivalente daria menor do que 12. Tá? Mas a gente não vai considerar o resistor negativo aqui. Tá? Beleza? Então, e aí que a gente responde. A letra D aqui, pessoal, é isso aqui, né? Qual a resistência que produz a máxima corrente? É 12. Tá? Beleza? Então, é basicamente assim que a gente resolve esse tipo de circuito aí. Tá? Então, quando a gente começa o exercício, a gente não tem o valor DRL. Tá? A gente tem que descobrir o valor DRL depois de fazer o equivalente TEV. Tá? Então, é um processo aí que a gente precisa fazer. Tá? Aqui já tinha tudo calculadinho, aqui com uma letra melhor aí, né? Então, vocês podem calcular pela tensão ou pela fórmula. Tá? Ou pela fórmula. Daí vai dar a mesma coisa. Tá? Quando o RL for igual a zero, vai ter a corrente máxima. Tá? E daí, que é VTH sobre RL dá 12,5. Tá? Beleza? Então é bem... Não é difícil, né? Então é basicamente encontrar o resistor, o equivalente Thevenin, e depois encontrar a carga e resolver o circuito a partir disso. Tá? Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Acho que Eu vou ter que assistir a aula de novo depois daí, quando ver se surge alguma dúvida, porque tá bem abstrato o negócio. Tem abstrato. Quantas vezes, Thiago? Oi? Quantas vezes? Vai ter que ser assim, ó, mais de 3. Tá, recomendo vocês. Fazer a maratona de todas as aulas. Oi? Fazer a maratona de todas as aulas. É isso aí. Então, primeiro façam a lista de superposição, tá? Aí tá finalizado. Entreguem aquela questão e daí Thevenin, tá? Beleza? Então, na segunda a gente continua essa parte, finaliza a teorema da superposição, e na sexta a gente vê teorema de Norton. Tá? As aulas já estão todas no Moodle ali, PDFs, tá? E daí a lista de Thevenin e Norton também já está. E a lista de Thevenin, Norton e teorema da máxima transferência de potência é uma lista só, que é a lista 8. Tá? Que é a lista 9, tá? Que já está no Moodle também. Tá? Beleza? Pegar esse exercício de exemplo aí e resolvendo, né? Daí, tipo, ele vai vendo qual que foi as partes que foi feita. Isso, é bom fazer. Esse é o ideal, pessoal. Resolver esses exercícios da aula, que são os exercícios que já tem a resolução ali, tudo esquematizado, que daí vocês comparam, depois vão para a lista. Tá? Depois vão para a lista. Valeu, professor. Vou ter que sair agora. Então tá. O Lindo tá me chamando aqui. Tá, beleza. Meu amigão. Então tá, beleza. Valeu. Próxima aula a gente continua daí, tá? Então tá, pessoal. Tá? 15 minutinhos de intervalo aí pra vocês darem uma respirada. E agora a aulinha. Aula com o Linto agora, né? Não, é com o Douglas. Acho Com o Douglas. Sistemas digitais. É sistemas digitais. Beleza. Então dá 10 minutinhos aí pra fazer um lanchinho. Chorar aqui. Chorar. Se recompor, lavar o rosto. É. Não, tranquilo. Não dá pra deixar só no... O desespero vem de deixar acumular muito conteúdo, pessoal, tá? Que daí a tendência é piorar. Então é bom fazer os exercícios aí, dar uma adiantada, que senão... Pessoal, a quarta parte, se vocês estão achando complicado agora, a última parte de circuito, que é a prova 4, pessoal, é a mais difícil de todas. Tá? É a mais difícil de todas. Então, por isso tinha que fazer a gordurinha agora. Exatamente. Tá gravando ainda, professor. Não sei se... Saldo de pontos. Tem que fazer saldo de pontos agora. Tá? Então, ó. Tá, mas nesses trabalhos e provas que nós já fizemos, não tem prova suficiente nota suficiente para passar, professor? Não. Ah, para, tio. Entendeu depois, cara. Não, tem que fazer tudo aí, que senão...
Certo era nem largar a nota da prova 3, né? Esperar fazer a prova 4, porque daí vocês estudam com tudo, né? Barbaridade. Tá? Então deixar vocês fazerem um intervalinho aí, tá? Certo, professor. Valeu, então. Abraço. Valeu. Certo, Até. certo. Bom final de semana aí. Obrigado.